num país em que grande parte da população, R$5 é muito dinheiro, a gente vê ministros que tratam 5 milhões como se fosse nada, isso não é compatível com nenhuma democracia. Isso é surreal, cara. Não isso é surreal. Não é. Deus me perdoe, mas não é. Lá dentro de Versailles, desse mundo paralelo, desse universo paralelo, o Supremo Tribunal Federal vai gastar pouco mais de 5 milhõezinhos de reais para adquirir 18 veículos funcionais, como minivans, caminhonetes de carga e caminhões-baú. Na justificativa da compra, o tribunal observou que, a longo prazo, a encomenda trará redução de despesas, além de ajudar o meio ambiente. Aspas. Recentes mudanças climáticas indicam a necessidade de adequação de toda a sociedade. A indústria automobilística vem alterando suas condutas de mercado, aprimorando os veículos com foco na eficiência energética, objetivando reduzir a emissão de gás carbônico na atmosfera. Olha aí, greenwashing do STF, é isso? Eu não sei o que é o pior, se é o gasto de 5 milhões ou a justificativa, né? É melhor gastar e não falar nada. Os ministros vão andar de van, agora a van vai passar. Chegou segunda-feira cedo, aí passa a van lá. Imagina lá, Pedro e Bino, né, na van. Passava cedo assim, segunda-feira cedo. Aí bora, passou na casa do decano, do Gilmar Mendes. Ô, excelência, bora! Aí ele veio se correndo. Aí depois vai lá, passou na casa do Tó. E aí, ministro, bora! Não atrasa não! Aí vai, passa na casa do outro ministro. E tudo isso com veículo, né? Com matriz, com energia erótica, né? Que o Lula falou, que é uma matriz mais limpa. Aí vai para... Será que vai acontecer isso aí, por isso? Ô, Pavivi, é tão esdrúxula aqui a justificativa que eu vou então dar uma sugestão. Por que eles não andam de bicicleta? Que é muito mais ecológico. Ou então... Bicho, você não falou isso aí. Bom, bicicleta, faz exercício, né? Perde peso, né? Ao perder peso, fica uma vida mais saudável, gasta menos com plano de saúde. Olha o efeito benéfico, não só para o clima, para a sociedade como um todo. A Topic também dá. Porque quando ele está em Mykonos, e quando ele está em Mykonos, se o ministro está em Mykonos, não avisa ninguém, foi para Mykonos. Fui para compromissos acadêmicos em Mykonos. Meu Deus. Aí a Topic vai passar, olha, não avisou ninguém, gastou combustível à toa. Pois é. Ou então poderia usar, ao invés da bicicleta, usa uma charrete. Não, mas aí não, porque coitado do animal, né, que vai ter que carregar, melhor não. Então vai na bicicleta mesmo, não, que é mais mas os animais, você não tem dó dos animais que carregam hoje em dia, que somos nós? Então, pois é. Enfim, vai de bicicleta que funciona melhor. E aí, gente? Alguém quer falar? Ninguém quer falar ele alguma foi coisa? Uma palestra em Mykonos, mas antes ele se preparou em Barcelona, Ibiza, Berlim. Isso. Com um leque na mão, fazendo louco. Foi lá, né? Uma reunião para ver como é que vai ser o evento. Reuniões online não existem mais. Não teve nada, nem teve nada. E não tinha nada, né? Foi só um tour. Olha, 5 milhões, né? 5 mil. Não é 5 milhões, tá, Arthur? É um pouco mais que 5 milhões. Um pouquinho mais. Porque assim, você 10 fala milhões é um pouco mais. 5 milhões, uns quebrados. 325. O que tá 325 mil para a vida da gente? É um bom fim de semana? Nada. Não dá, porque o Barroso falou que um final de semana que preste é 170 bi. É verdade. O que você faz de 325 milhões? Uma hora, né? Alguns minutos jogando na roleta. Você não monta um G20 com 325 mil? Você não monta um G20 nem com esses 5 milhões aqui. O primeiro ponto é esse, né? Ele fala um pouco mais de 5 milhões. Eu não sei o que ele está considerando um pouco mais. É o quê? 10 milhões? 15 milhões? Não sei o que ele está chamando de pouco mais. E aí... a gente... olha isso. Veículos funcionais. Minivans, caminhonetes de cargas... Para que precisa de uma caminhonete de carga? E caminhões baú. Para que de verdade, assim, eu não entendo qual que é Eu também não entendi caminhão baú. Caminhão baú e caminhonetes de carga. Enfim, mas ele tá olhando aí o longo prazo e tal, não sei o quê. Aí, de novo, bate nessa história dessa agenda precisar de um carreta, é só contratar o carreta, ainda quer essa economia. É muito mais viável. Se você precisa
você contrata alguém que preste esse falar, é serviço. até curioso, Caio, só para porque... eu refletir, o Brasil é um país muito rico, né? Pra estar gastando dinheiro com isso. Porque, aguentar tudo cara, isso, ele né? aguenta Tudo tudo isso, isso. verdade. Nós somos espolhados o dia inteiro e a gente ainda consegue viver. Não, mas e olha a justificativa? E aí eles querem colocar a justificativa para sinalizar virtudes. Não, calma, é porque a agenda É mais verde, eficiente, não sei né? o quê. Economiza. Não faz o menor sentido isso. Eu acho que isso não é nenhuma questão, um problema que é a ser tratado de urgência. Esse dinheiro poderia ser gasto, investido em outra coisa muito mais urgente dentro do nosso país. Então, assim, é uma corte que, além de não servir para sua função, ainda gasta pra caramba dinheiro e tá tudo certo, né? Eles são os nossos marajás. Já lagosta. É porque aqui eles Pelo menos dizem... o carro fica, né? Na lagosta não. Aqui eles dizem, né? Isso é o que é pior, né? Recentes mudanças climáticas indicam a necessidade de adequação de toda a sociedade. Agora, eu de fato queria saber se ele conhece o que é toda a sociedade, quando nós estamos falando de 51% da população que não tem acesso ao saneamento básico. E aí os senhores ministros estão comprando 5 milhões de reais em minivans e caminhonetes de carga para ter uma maior eficiência. Então, de verdade, esses caras vivem numa bolha que eles não têm noção do preço que o povo paga para carregar essa palhaçada nas costas. Porque isso aqui, gente, sabe o que é 5 milhões? O orçamento da STF não é nada. Não é nada. Mas aí eu faço outra pergunta. Você sabe qual é o percentual da população? Eu deixo até para o Arthur Nogueira, se ele souber me ajudar. Qual é o percentual da população que detém um patrimônio de 5 milhões? Eu não sei. Mas deve ser mínimo. 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 Menos de 5%. Mínimo. Eu vou te falar. Então a gente tem esse Aliás, absurdo. aliás, triste o STF você é o super ver- rico, que o Haddad tanto fala. Num Com certeza, país- tem que taxar o STF. Num país em que grande parte da população, R$5 é muito dinheiro, a gente vê ministros que tratam 5 milhões como se fosse nada, isso não é compatível com nenhuma democracia. Isso é surreal, cara. Não é. Isso é surreal. Não é. Deus me perdoe, mas não é. Não é mesmo. Agora, meus queridos, será que é alguma reação? Porque o plenário do Senado concluiu a votação do projeto de lei que define novas regras para o uso das emendas parlamentares e o texto agora volta para a Câmara. O projeto de lei mantém em poder do Congresso uma fatia considerável do orçamento e, segundo a consultoria do Senado, avança pouco em relação às exigências feitas pelo Supremo. Em uma derrota para o governo, os senadores retiraram a previsão de que a equipe econômica pudesse bloquear os valores decididos pelos congressistas. O governo federal queria ter o poder de bloquear proporcionalmente as emendas e não somente contingenciar quando as demais despesas obrigatórias crescerem acima do planejado pelo Executivo. Essa possibilidade, no entanto, foi rejeitada pelo Senado por 47 a 14 votos. Ou seja, quando o Senado quer, ele trabalha, né? Quando é dinheiro no bolso, aí a coisa funciona, né, Arthur? Qual é o recado claro aqui, Pavinato, do Senado? Olha, o governo tem que cortar gasto? Tem. Que corte do seu orçamento, porque as nossas emendas elas serão totalmente preservadas, né? Então, o Congresso Nacional, cá entre nós, também não está preocupado nada com a economia brasileira, né? O Supremo Tribunal Federal também tentou legislar sobre isso. Olha a bagunça que é Brasília, né? O Supremo legisla, o Senado vai lá, derruba o projeto do governo, quer dizer, é um contra o outro. Não tem como dar certo, desculpa. Não tem. Agora, professor, vou voltar àquela minha ideia. Vamos fazer uma vaquinha, né? Os 60 milhões de eleitores da direita. Vamos pegar quanto? R$100 de cada um? R$100 de cada um dá o quê? 6 bilhões. A gente compra o Senado. Eu adoro isso. Vamos Eu adoro subornar quando o você fala isso, Senado eu adoro. para o Senado fazer a vontade do povo. Que tal, hein? Seria quase o orçamento que o Senado já tem. Quem sabe assim ele não se sinta seduzido. A gente faz uma a fazer. vaquinha. E o mais interessante suborno, né? é pegando o gancho do que o Arthur Não é falou, suborno quando Não. vem do agente público para outro agente público. Aí não é nada. Ah, aí não, é o normal. nosso seria, verdade, O nosso o nosso seria. seria, Porque verdade. aí não é social. Mas pegando o gancho do que o Arthur falou, olha, quando é de interesse deles, eles fazem. O problema todo é que é pior, porque não é nem de interesse deles. O que eles estão dizendo simplesmente é:
Nós vamos continuar mantendo a máquina como ela é, porque se vocês quiserem continuar tendo os benefícios que vocês têm e mandando da forma como vocês mandam, não mexam com aquilo que... É como se fosse um loteamento da área. A máquina continua a mesma. E o Senado, que deveria ter um pouco de vergonha na cara e tratar da descentralização, não precisa nem reformar o Pacto Federativo, bastaria ele fazer uma alteração para que esses recursos fossem mais concentrados nos estados e municípios, e está dizendo, não, mantém tudo como está. Só não vou admitir que o Supremo Tribunal Federal impeça que a gente continue trabalhando com maior fatia do orçamento e que se dane o governo. O argumento deles é que isso não tem nada que seja benefício individual. Como não? Ele apenas, no avançado, eles vão apenas respeitar a questão da transparência, mas continua o mesmo problema. Qual é o mesmo problema? Os deputados e senadores trabalhando com orçamento para os seus interesses eleitoreiros e com a sua base, se danando para os projetos de políticas públicas que são sérios. Eles não estão nem aí, mantém a máquina como foi. Não à toa, professor, o índice de renovação da Câmara dos Deputados é mínimo. É baixíssimo, ele está, salvo engano, abaixo de 20%, se eu não estiver falando... Isso é muito triste. Se eu não estiver falando bobagem. Mas isso por quê? Porque essas emendas, conhecidas como emendas PIX, são uma ferramenta, são utilizadas como ferramenta para fomentar a sua base. Então, imagina só, né, que a Geise seja uma deputada e ela está ali despejando bilhões e bilhões e bilhões na região dela. Como eu posso, de alguma maneira, me candidatar fazendo qualquer tipo de promessa se eu não consigo competir com o serviço já prestado? Exatamente. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.